No verso 10 Deus fala assim: por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Se não chove, a terra não produz fruto, mas Deus deixava produzir um pouquinho só, para eles não passarem, não morrerem de fome, né? Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Deus está falando: eu não prospero nada do que vocês estão fazendo, porque a casa de Deus estava deserta. A casa de Deus não estava sendo edificada. Deus queria que eles se voltassem para a edificação da casa de Deus, ao invés de cada um ficar preocupado com a sua própria casa. Então as festas de Deus iriam acontecer. Então o povo ia ter justiça, ia ser aceito, ia ter trombetas, ia ter expiação dos pecados, ia ter tabernáculos. Mas quem é que diz que o povo quer saber disso? O povo quer saber de festas? Quer saber de trabalhar na lei de Deus? Edificar a casa de Deus? Não. O povo quer ser liberto do Egito, quer ser liberto da Babilônia, mas quando volta para sua terra, onde cada um pode edificar a casa de Deus, não. Cada um cuida do seu próprio negócio. Mas isso era só aqui, viu? Não estou falando que é hoje, não. Hoje todo mundo edifica a casa de Deus. Hoje ninguém se importa com o seu próprio negócio. A casa de Deus está em primeiro lugar. Por isso que nós somos prósperos. Por isso que não tem faltado nada pra gente. E quando se fala de edificação da casa de Deus, não é do jeito que eu quero edificar. Não é do jeito que algum livro falou que eu tenho que edificar a casa de Deus. Quem é o arquiteto? Quem é que deu a planta? Quem é que falou como deve ser? É Deus. Então eu tenho que me voltar para a palavra se eu quiser edificar a casa de Deus corretamente. A casa de Deus, na verdade, já está edificada. A edificação completa está lá em Apocalipse 21 e 22. A esposa do Cordeiro tem 12 portas, que são as 12 tribos dos filhos de Israel. Ela tem um muro de 144 côvados. Ela é de ouro puro. Ela tem pedras preciosas. Ela tem 12 anjos em cada uma das portas. Mas eu estou falando da esposa do Cordeiro, hein? Não estou falando de Israel, não. Porque Israel não é a esposa do Cordeiro. Israel tem que aceitar Jesus, não é? Senão, não vira a igreja. Se Israel não aceitar Jesus, não se torna a igreja. Mas quando eu vou em Apocalipse 22, eu vejo o formato de Israel, sendo a esposa do Cordeiro. Então não é somente os judeus, Israel, que tem que aceitar Jesus para se tornar a esposa, para se tornar a igreja. É a igreja que tem que aceitar as leis de Deus e a palavra de Deus para se tornar Israel. Mas o que a igreja fala? Se Israel não aceitar Jesus, não se torna igreja. E o que os judeus falam? Se a igreja não aceitar a lei de Deus, não se torna Israel. Aí diz aqui que o povo ouviu essas coisas, né? Caiu em si, não está escrito com essas palavras, eu estou parafraseando, porque depois que Deus repreendeu eles por Ageu, diz no verso 12: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então eu entendo que cada um refletiu, olhou para suas coisas, olhou para sua casa, caiu em si, viu que a casa de Deus estava precisando ser edificada para as festas entrarem em ciclo, para se cumprir a lei de Deus. E aí eles começaram a edificar a casa de Deus. E Deus falou: eu vou ser com vocês. É a mesma coisa hoje, irmãos. A gente tem os nossos próprios negócios, as nossas próprias coisas. O tempo que sobra é que a gente gasta com a palavra, gasta com Deus e gasta mais ou menos ainda, porque a gente não tem paciência para aprender, a gente não quer ler a palavra todo dia, a gente não quer orar todo dia, a gente não fica sem comer todo dia, porque se a gente não comer, a gente passa mal, fica raquítico, fica doente, mas a gente não consegue enxergar as nossas doenças como a gente está magro, como a gente está desnutrido espiritualmente. Porque a palavra de Deus, a oração, nos fortalece. E tem que ser todo dia. Não foi o próprio Senhor Jesus que, repreendendo o povo, disse: trabalhem para a comida que permanece eternamente. Por que vocês estão trabalhando pela comida que perece? Ele não falou isso? Um pouquinho diferente, né? Mas falou isso daqui. Trabalhai pela comida que permanece, não pela comida que perece. A comida que permanece para a vida eterna. A gente, iludido pelas coisas que a gente escuta no mundo,
iludido por vários programas, várias informações que chegam na gente, e repreendido por essas pessoas, a gente começa a edificação da nossa casa. O mundo não fala que você tem que ter, você tem que ser, você tem que buscar, você tem que fazer, você tem que... Sua cabeça enche de informações. E não sobra espaço para a edificação da casa de Deus. E é isso que o diabo quer. Que você se preocupe com a sua casa, com os seus negócios, com o seu cargo, com a sua empresa. Porque o mundo está difícil, né? Eu preciso correr. Mas e a casa de Deus? O que eu estou fazendo, o que você está fazendo para edificar a casa de Deus?